Olá a todos, esse é mais um Criando e Aprendendo Artes. Eu sou o Alessandro e hoje vamos falar sobre introdução à perspectiva, certo? Mas antes, roda a vinheta. Estamos de volta, mas antes da aula, não se esqueça de se inscrever no canal, e dar o joinha, ativar o sininho e compartilhar, certo? Agora vamos lá, vamos fazer arte. Hoje vamos falar sobre técnicas de perspectiva de 1 ponto, 2 e 3, certo? Mas o que é perspectiva? Né? Só relembrando. Perspectiva é uma técnica, né, de representação do tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade de objetos, de figuras, de ambientes internos, externos, do ambiente ao nosso redor. Né? Por exemplo, nós estamos vendo este cubo aqui, por exemplo. Né? É uma figura tridimensional. Né? Tridimensional é essa etapa agora, que é a próxima etapa depois do bidimensional. O que seria o bidimensional? Seria a visão, né, mais objeto, certo? O tridimensional seria a visão mais objeto mais a profundidade, né? Não necessariamente, né, que você possa mover e circular, mas dentro do desenho ela é estática, mas tem essa noção de profundidade, né, dentro do desenho, certo? Existem 3 tipos básicos, né? Lembrando que essa aula ela é básica, focada na introdução da perspectiva, né? Que perspectiva você vai ver muito para frente que existe em praticamente todo tipo de desenho e de pintura e técnicas específicas, certo? Então vamos ver assim, ó. Perspectiva de um ponto de fuga funciona da seguinte forma. Então, você encara o objeto, o local ou forma, né, na altura do sua linha de visão, certo? Então pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, né? Mas sempre focando na altura da sua visão, né? Então para isso nós usamos, né, preparamos essa folha aqui e colocamos essa linha. Só para lembrar uma coisa, nós vamos usar como materiais hoje um lápis, uma régua e uma borracha normal. Ela funciona da seguinte forma: você precisa marcar 2 linhas principais, que são a linha do horizonte, né? A linha onde você vai localizar o objeto, forma, o ambiente. Vai ter a linha vertical, que vai ser a linha da altura, né? Vai ser a altura da visão, né? E as linhas diagonais, que são as linhas de dimensão do desenho, certo? Então, eu preparei essa folha dessa seguinte forma. Você marca com a régua, você traça uma linha, né, horizontal, né, por extensão, representando a linha do horizonte, né. Vamos encontrar aqui mais ou menos o ponto, um ponto central. Deixa aqui esse pontinho central, que representa a altura da sua visão, certo? Que é bem a visão de frente, mas é bem assim mesmo, de um ponto de fuga. E vamos transformar um objeto em tridimensional. Vamos supor, vou colocar 3 formas aqui, né? Vamos supor aqui, lembrando que tem a linha do horizonte, mais para baixo, no meio e para cima. Vou marcar, por exemplo, aqui, eu vou desenhar um quadrado, né? Vamos usar como forma básica para ter noção, né? Vou fazer um quadrado ou um paralelograma, tanto faz. Um aqui, vou colocar um pouquinho mais alto, né? Esse ponto aqui, e um pouquinho maior também, né? Certo? E um pouquinho mais para cima, né? Pode ser um pouco menor, ou até um grandão. Vou fazer um grandão de uma vez aqui. Estou usando o auxílio de uma régua aqui, vou usar, mas você pode fazer sem régua também, conforme for pegando mais habilidade. Vamos supor, temos 3 objetos diferentes, 3 tamanhos diferentes? Sim ou não? Não. Na realidade são 3
distâncias diferentes, tá? Como assim? Vamos começar a representar essa figura aqui e passá-la para o tridimensional. Com o auxílio da régua, você vai pegar bem no ponto, né? No ponto que marquei, que você marcou, e vai colocar em uma das pontas do quadrado e vai começar a guiá-lo dessa forma. Lá de cima. Aqui embaixo. As 4 formas, né? As 4 partes. Certo? Aqui nós pegamos a sua dimensão, tá? E profundidade. Só que agora vamos usar outra linha para poder completarmos. Aqui vamos usar a linha vertical. Vertical é a altura. Tudo que for, todo objeto que estiver no ambiente tridimensional tem um eixo central vertical, imaginário ou bem específico. Veja bem, olha aqui. Vamos marcar a altura dele mais ou menos. Esse cara aqui. A parte de baixo. Lembrando que toda linha que não for o diagonal, esses desenhos são todas verticais ou horizontais, certo? Aqui marcamos a profundidade e o interior desse objeto, que era um quadrado e virou um cubo. Agora nós podemos apagar a linha do meio. Essas linhas auxiliares. E reforçarmos a linha. Temos aqui um cubo tridimensional, certo? Então, lembrando que eu coloquei 3 imagens em 3 posições diferentes. Se essa aqui é meu ponto de visão, de minha altura, eu consigo ver a parte de cima desse objeto. Por quê? Porque está abaixo da minha linha de visão. Importante ressaltar isso. Esse outro objeto aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar as minhas bases deles, todas elas, seguindo pelo ponto de fuga. Certo? Vamos imaginar aqui, o objeto pode ser o tamanho que você quiser. Colocar mais profundo ou mais curto, vamos fazer um pouco mais profundo esse. Certo? Vamos marcar em cima também. Baixo. Certo? Temos mais um objeto dimensional. A diferença dele, né, vamos só fazer aquela noção do objeto que eu gosto de fazer tridimensional, você tem noção do seu interior, fica muito mais fácil você enxergar a parte de trás dele, né? Então, mas para demonstrar, vamos fazer dessa forma. Vamos deixar mais sólida, como o anterior. E temos mais um paralelograma aqui, tridimensional, né? Qual a diferença desse para esse aqui? Bom, claro, eu fiz aqui maior, né? Provavelmente ele está mais à frente desse aqui, né? Pelo tamanho dele, vamos dizer assim. Ou pode ser mais para trás também. E eu não consigo ver nem a parte de cima e nem a parte de baixo. Por quê? Porque está na linha da observação, na minha linha de visão.
Ou seja, tudo que está acima ou abaixo da minha linha de visão, eu consigo enxergar embaixo ou em cima. Está na mesma linha, eu vejo exatamente a sua face, certo? Esse terceiro caso aqui é um pouco diferente. Vamos fazer as linhas aqui dele novamente. Essa linha aqui também. Vamos fazer a linha do volume. Certo? Mais um objeto. Agora vamos apagar a face. Aqui. E mais um objeto tridimensional. Agora, acima da linha de observação, eu consigo ver a parte de baixo. O que está abaixo, consigo ver a parte de cima. Esta mesma linha, eu vejo, não vejo nenhuma face nem outra, certo? Um objeto está mais para frente, outro está no meio, e outro está um pouquinho mais para frente, mais para trás, quer dizer, e tamanhos diferentes, distâncias diferentes, certo? Esse é o princípio básico da perspectiva de primeiro ponto, certo? Agora vamos para o segundo ponto, de dois pontos. Agora, a perspectiva de dois pontos funciona mais ou menos assim. Quanto à primeira, você encara o objeto, sua face, né? Objeto, ambiente. O de dois pontos, ele dá uma inclinada, né? Praticamente ele olha em mais ou menos 45 graus o objeto, o ambiente, né? Cenário que for, de personagens que for. Então, é muito comum, vamos supor, uma esquina, por exemplo, está bem no meio de uma esquina, né, entre duas ruas, né, você consegue enxergar as duas ao mesmo tempo. Nesse caso, você enxerga um caminho só, certo? Nesse aqui, você consegue enxergar dois ao mesmo tempo, tá? Como que fazemos isso? Na folha, seguindo o mesmo princípio, né, com a linha horizontal, nós vamos marcar dois pontos. Ao invés de ser um central, vamos marcar um em cada extremidade, certo? E seguir o mesmo princípio. Desse aqui, para que eu possa fazer objeto diferente do outro, não transformo ele em tridimensional. Eu marco ele e vou construindo. Vamos marcar uma altura, né, para um objeto. Vamos colocar ele embaixo primeiro. Bem no centro aqui, mais embaixo. Vamos para cá. Pôs um ponto aqui. E com a régua eu vou marcar a parte inferior dele, a parte que está encostada no solo. Aqui. Lembrando que essas linhas guias aqui, mais para frente, não vão ser tão necessárias. Só com a observação você vai ter noções de conseguir construir só olhando. Embaixo. Mais para cá. Certo? Marcamos aqui que seria o formato quadriculado, né? Novamente. E agora vamos em cima deste quadrado, né? Dessa forma. Então, aqui eu marquei a sua posição. Agora vamos marcar a altura, né? Como no anterior, como marcamos a altura do objeto com a linha vertical, certo? Lembrando que existe uma formulazinha bem básica sobre a perspectiva, que é assim, ó. A altura, seria a largura, e seria a dimensão, né? Seria x, y ou z, né? Ou
A, B e C, tanto faz. Sempre pega essas três regrinhas, né? Aqui já pegamos suas linhas de dimensão e vamos passar para a altura. Vamos supor que o objeto seja... aqui, vamos fechar esse formato que fizemos aqui, certo? Fechamos esse formato aqui. Agora vamos fechar aqui também, a sua lateral, bem no cruzamento das linhas e aqui, certo? Agora, já marcamos ao formato do objeto. Agora com a régua nós vamos fechar esse objeto aqui, pegando bem nessas pontas, na extremidade dessas pontas. Aqui. E desse lado aqui. Certo. E mais uma vez temos um objeto tridimensional no ponto de visão de perspectiva de 2 pontos. Eu pego bem ele 45 graus, certo? Eu posso apagar essas linhas aqui, laterais. Para deixar transparente eu posso fazer a linha de trás também, mas basicamente é isso. Mesmo cubo, só que visto em 45 graus, tá? Questão de altura agora. Vamos supor que eu queira fazer um objeto um pouco mais alto. Neste mesmo ângulo, o mesmo processo. Eu posso começar com a altura. Eu posso fazer um ponto para outro ponto. Né? Vamos fazer diferente agora? Vamos começar pela linha horizontal, vertical, quer dizer. Certo? Essa é a altura que eu quero do objeto. O mesmo processo. Vamos pegar para um lado. O outro. Do outro lado agora. Embaixo. Eu posso até me guiar agora por essa linha de baixo e fechar o objeto. Certo? Esse aqui foi bem mais simples. Por que é tão simples assim? Porque está na minha linha de visão ainda. Porque existe um ponto ainda de observação aqui, vamos supor. Tem 2 pontos aqui, porém eu estou olhando para frente ainda. Então eu pego o objeto lateralmente ou encaro ele à sua lateral. O que eu enxergava exatamente assim, né? Sem a parte de cima e de baixo, eu enxergo de lateral. É o mesmo princípio, só muda a lateralidade. Mais um exemplo? Vamos marcar uma linha mais alta agora, bem mais alta. Vamos fechar. E o mesmo processo. Pessoal, eu estou fazendo essas linhas tão compridas aqui só para ter uma noção, né, da estética, mas você pode fazer só o tamanho que for necessário. Isso é só uma noção básica mesmo. Né? Vamos fazer a parte de baixo agora. Nós vamos fechar agora nos cruzamentos das linhas. Fiz um pouco maior esse quadrado aqui, né? Parece que ele está até um pouco mais para frente, né? E a lógica é essa aqui, certo? Eu consigo chegar a face de cima, devido que está mais baixo. Eu só encaro as laterais que estão na minha frente e consigo ver a face de baixo, tá? Basicamente, a perspectiva dos pontos se resume a essa estrutura de visão, certo? Então, agora a perspectiva de 3 pontos de visão, lembrando que todos esses exercícios, né, existem muito mais pontos, 1, 2, 3, 4, enfim. A perspectiva é um assunto bem complexo, porém
enxergando dessa forma mais básica, você consegue ter uma noção de visão e isso vai construindo na sua mente. A perspectiva está em todo lugar, né? Esse de 3 pontos é muito comum. É muito comum a questão que você vê a noção de altura desse aqui. Por exemplo, você pega um objeto, né, você consegue enxergar acima dele, muito alto, ou objeto bem alto e você lá aqui embaixo, por exemplo, né? Que é muito comum em desenho de cidades, de estruturas grandes, da própria perspectiva do ser humano, de alguns objetos, geralmente em proporções maiores, certo? Ou mais perto, né, do normal. Então vamos começar assim. E nós vamos marcar pela folha, vamos marcar 3 pontos. 2 aqui em cima e um bem aqui no meio. Tá? É o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Tá? E vamos começar com objetos, né, ou formas que você consegue enxergar com uma dimensão maior. Lembrando que sempre o ponto de observação independente do desenho é sempre no centro, uma linha imaginária. Não vamos marcar, mas é uma linha imaginária, é um ponto imaginário de visão que você vai ter aqui nesse caso, que vai convergir entre essa forma triangular aqui. Por exemplo, um formato muito parecido com um prédio, uma estrutura, por exemplo, que chegamos por cima. Vamos primeiro marcar a altura do objeto. Vou colocar mais ou menos uma altura qualquer, assim mais ou menos. Né? A partir desse ponto de vista, nós vamos pegar os pontos e vamos cruzar por cima dele. Okay? Do outro lado. Mostrar mais volume, é isso. Mesmo procedimento do anterior, muito parecido. Muito comum, muito parecido com o anterior, certo? Vamos passar a parte de baixo agora. Mesmo processo. Nós podemos limitar somente em 2 folhas, em 2 linhas nessa folha para poder entender já a dimensão do objeto. Certo? Agora, já marcamos mais ou menos a sua largura, né? Seria esses 2 pontos aqui. Agora nós vamos ver a sua altura. Aqui vamos entrar no terceiro ponto, que seria o ponto mais baixo, que seria o ponto da altura, que vai determinar a altura. Certinho, temos agora um objeto que podemos deixar mais tridimensional, sim. Só marcamos a parte de baixo aqui também, né? Mais ou menos. Sim, vamos deixar mais assim. Temos transparência, objeto, né? A parte do meio aqui, a parte central. Certo? No entanto, o importante é o volume, certo? Vamos marcar aqui, apagar essas linhas e deixar o volume. Bem pronunciado. Certo? É um objeto visto com visão aérea, praticamente você consegue enxergar um paralelograma, né? Forma de um prédio, vamos dizer assim, um edifício, né? Você consegue enxergar de cima para baixo, você vê a distância, você vê a dimensão dele, mais alto aqui, mais baixo para cá, certo? Podemos fazer invertido? Sim. Como vamos fazer invertido? Simples. Repita o processo da seguinte forma. Imaginando que esse aqui seria o quê? Uma vista de um prédio mais alto, ou a pessoa voando, sei lá, o que seja. Do outro exemplo, é o mesmo processo, só que oposto. Vamos fazer 2 marcas, né, ao contrário, tá? Embaixo da folha e uma no centro, na parte mais alta. Vamos repetir o processo do anterior. Porém, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a altura do prédio, começando com a altura dele. Vou deixar mais ou menos aqui, a altura que eu quero desse prédio.
E com as duas linhas, nós vamos alcançá-lo aqui. Lembrando que perspectiva é o ponto de vista da visão do observador. Então, tudo que ele levanta a cabeça, abaixa a cabeça e olha, vai pegar. Se estiver abaixo dos pés, não pega, porque é assim que funciona, certo? Vamos marcar agora a largura desse pé, mais ou menos, seria assim. Vamos por aqui, ó. Vamos aqui, essa é a largura que eu quero. Aí vamos usar o terceiro ponto, que é aqui. Certo? Vamos dar mais transparência nisso, porque o formato já está aqui. Mas vamos entender melhor. Vamos dar uma transparência. Só cortarmos aqui, ó. E a linha central. Certo? Temos um objeto tridimensional agora. Vamos parar umas linhas. Marcamos a sua proporção. Olha, aqui, mais uma vez. Aqui. Marcamos sua proporção, como se fosse um prédio, uma estrutura grande. Em nossa frente, não conseguimos enxergar o pé, mas enxergamos o topo, como se estivéssemos próximos dele. Ah, dá para esticar mais isso aqui? Dá para fazer o final? Sim. Como ficaria? É exatamente assim. O oposto desse desenho. Então, é praticamente ponto de visão de observação. De baixo para cima, oposto de cima para baixo. Certo? Muito comum em desenho de edifícios, de prédios, de cidades, na própria figura humana, né? Um pouco mais complexo, tá? E basicamente é o que resume o básico do básico das perspectivas, de primeiro e segundo, primeiro ponto, 2 pontos e 3 pontos, certo? Então, pessoal, esse foi mais uma aula, né? Lembrando que é uma aula básica de perspectiva, é um assunto que eu particularmente gosto muito, que vai ser muito mais trabalhado mais para frente, mais complicado, ou até mais simples, tá? Mas a introdução é isso aí, uma coisa básica, mais resumida e tranquila. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o joinha, ative o sininho, compartilhe e dê sugestões nos comentários de dicas para as próximas aulas. Muito obrigado a todos e até a próxima.